Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Na presente aula serão estudados os comandos de seleção. Este conjunto de aulas ele serve como material complementar aos percursos de aprendizagem disponíveis no AVA. E os vídeos, os presentes vídeos, eles têm um caráter bem direcional, certo? Então, a duração do conteúdo é curta em relação a uma aula normal. Então vejam, na aula passada, no vídeo aula passada, foram abordados os comandos os operadores aritméticos, os relacionais e os lógicos. E os conceitos sobre algoritmos de sequenciamento. No presente vídeo, nem todas as linhas de comando serão executadas, que é o conceito de algumas instruções executam dependendo de alguma situação lógica. Por exemplo, imagine que o usuário informa aqui um valor de inteiro qualquer. Faça int, digite um número inteiro. Então ele vai digitar um número inteiro. Em seguida eu vou mostrar na tela, por exemplo, se x for menor do que 10, eu imprimo uma mensagem. Se x for menor do que 10, imprimo aqui a seguinte mensagem. Write x é menor que 10. Vou botar um BR e executar o algoritmo. Digite o número, vou botar 11. Nada acontece. Ou seja, a linha 7 ela não foi executada. Mas se eu colocar 5, x é menor que 10. Ah, professor, eu quero agora que se x for menor que 10, imprime esta mensagem, x é menor que 10. E se ele não for menor que 10, imprimo outra mensagem. Por exemplo, esta mensagem aqui. Ó. Se não, document write x não é menor que 10. Menor que 10, BR. Então, se eu botar aqui, ó, 60, x não é menor que 10. Se eu botar 10, x não é menor que 10. Certo? E essa é a estrutura de seleção. Se alguma condição for verdadeira, ele executa tudo que está entre esta chave e esta chave. Então, tudo que existir aqui dentro, eu posso ter outras instruções aqui dentro desse bloco. Será executado somente se isso aqui for verdadeiro. Se não for verdadeiro, executa essa. Ah, professor, agora eu quero que outras condições sejam testadas. Por exemplo, se x for menor que 10, esta mensagem é impressa. Agora, se não for menor que 10, mas for maior ou igual a 10 e menor do que 20, eu imprimo outra mensagem. Ah, perfeito. Então, ó, eu faço o bloco se, não se. Se, não se. Se x for menor do que 10, ok, imprime isso. Agora, se x for maior ou igual a 10 e x for menor do que 20, aí eu imprimo aqui na seguinte mensagem. X está entre 10 e 20. Vamos executar este algoritmo. Vou botar aqui, ó, 15. X está entre 10 e 20. Ok? Se não, ou seja, se ele não for menor que 10 e não estiver entre 10 e 20, aqui, ó, uma mensagem padrão. X não está presente nos limites definidos. Pode ser esta a mensagem. Por exemplo, 55. X é 55. Ele não é menor que 10
e ele também não está entre 10 e 20, ok? E este é um comando de seleção, certo? Outro exemplo clássico de uma estrutura de seleção, para comandos de seleção, é a verificação de um número, se o número x é par ou ímpar. E aí vejam, só uma curiosidade, né? Que não há limite para isso, vai depender do seu problema. Você pode ter se, depois um se não, depois um se não, se não, se, dependendo do seu problema, tá certo? E vamos resolver essa questão do número par ou ímpar. Ora, veja, todo número par, ele dividido por zero, tem um resto, perdão, dividido por 2, tem um resto igual a zero. Não? A gente viu até isso na aula anterior. Qualquer número par, ó, 4 dividido por 2, por exemplo. Aqui é 2, 2 vezes 2 dá 4. Esse menos esse dá 0. O resto da divisão dá 0. Deixa eu cortar isso aqui. Fazer de novo outro número. Por exemplo, se eu pegar aqui 8, né? 8 dividido por 2, 4, dá 8, menos 0. Ou seja, todo número que é par dividido por 2, esta operação aqui tem resto 0. Então, posso fazer assim, ó. Se x mod 2 for igual a 0, então, document.write, posso botar assim, ó, é par. E aí fazer uma concatenação, x é par. Se não, é ímpar, né? É ímpar. Vamos lá, né? Testar esse algoritmo. Se eu botar aqui, ó, 44, é par. Se eu botar 33, é ímpar. 1, 2, 3, certo? E este é uma estrutura de seleção, tá certo? Existe outra estrutura de seleção que atualmente ela está caindo em desuso, mas vale a pena mostrar, que é o switch case, switch x. Este operador aqui, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou fazer definições para a variável x. Por exemplo, case x seja 1, faça alguma coisa. Deixa eu tirar aqui esse x daqui. Dou um break. E aí, por exemplo, ó, document.write x digitado é 1. E eu posso criar aqui alguns casos. Por exemplo, caso 2, caso 3, caso alguma coisa, e o último, que é o default. Vamos lá. Caso 2, caso 3, caso sei lá qual. Por exemplo, o caso 1 vai fazer o seguinte. Imagina que eu estou criando aqui um software que vai fazer a simulação aqui de um caixa eletrônico. Então, se eu digitar 1, vai fazer o depósito. Se eu digitar 2, vai fazer o saque. Se eu digitar 3, vai ser o saldo. Certo? Se eu digitar 999, aí aqui é um comando secreto aqui, que é para o gerenciador da máquina, por exemplo. Vai operar um comando pertinente ao gerenciador, por exemplo, da máquina, que eu digo. E o default é o seguinte. É aquele caso onde que o usuário digitou um número que não existe, né? Essa operação é inexistente. Vamos ver na tela, né? Essa execução. Digito o número inteiro. Digito 1, fazendo depósito. Digito 2, fez o saque. Digito 3, o saldo. Aí digito 4, por algum motivo. Essa operação ainda existe. 5 não existe. 6 não existe. 7 não existe.
Ah, mas o programador, quer dizer, o gerenciador entrou aqui com a senha dele, né? 999. Vai fazer aqui a operação, que é para ele, né? Que o usuário, um usuário comum não deve conhecer. É algo nesse sentido que a motivação do uso do switch para, para a seleção. E veja, o switch não precisa ser de fato um número. Eu posso ter uma string aqui, ó. Posso fazer assim, ó. Depósito. Depósito. Aí aqui. Saque. Aqui. Saldo. Esse carinha aqui vai ser o check alguma coisa, né? Vai checar alguma coisa aqui que o gerenciador vai fazer. Aí bota o número 1. Não funciona mais. Por quê? Porque agora é o saldo. Aí vai fazer o saldo. Aí o saque. O check. Certo? Então esses são os comandos de seleção. Até uma próxima aula.